Olá, paz do Senhor Jesus, um recado de Deus para o teu dia de hoje. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 17, versos 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus falou essas palavras ao profeta Elias durante um período de seca, fome em Israel. E Deus mandou Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite e prometeu cuidar dele de forma sobrenatural, usando corvos para lhe trazer alimento. Esse tempo, Elias se encontrava escondido, não podia ter uma ajuda, um auxílio humano, porque poderia comprometer a paz de qualquer pessoa que viesse lhe dar abrigo, esconderijo. Então ele ouviu o comando do Senhor para estar junto ao rio Ribeiro. Ele poderia não ter obedecido à voz do Senhor, porque ele não saberia o que aconteceria naquele destino. Mas ele, mesmo sem entender, ele foi para o destino que Deus lhe ordenou. E lá Deus não deixou faltar. Deus não permitiu faltar o seu alimento. Água também não faltou para a sua hidratação. O nosso Deus, ele habitou na vida de Elias e agiu na vida de Elias de uma forma inusitada, porque ele recebeu pão e carne todo dia, de manhã e de noite. Ele não passou necessidade, ele não ficou desnutrido, ele não ficou com fome, porque Deus, de forma inusitada, o protegeu e o escondeu dos seus inimigos. E mesmo em tempos difíceis, Deus conhece as necessidades daqueles que confiam nele. Elias estava sozinho e em uma situação complicada. Ele era um fugitivo e ninguém podia acolhê-lo, porque estaria colocando sua paz e a sua família em risco. E ele foi para um lugar desconhecido, somente no comando da obediência que Deus deu a ele. Isso mostra que Elias confiou que havia um Deus, que o Deus dele ia dar com providência. Ele não perguntou como, não sabia como, mas ele simplesmente foi. Muitas vezes é assim, não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, que age de repente, que age de forma inusitada, onde quando não esperamos. O nosso Deus ainda faz reviravolta. O milagre do Senhor ainda acontece em dias comuns, tudo dentro de uma perseverança e de um posicionamento que nós temos diante do Senhor Jesus. E Deus usa meios inesperados, sim, para poder alcançar aqueles que confiam nele. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. No meio inesperado, os corvos, que não é inusitado até. Os corvos levar alimento para o profeta Elias é inusitado, é algo que não é comum. Mas foi dessa maneira que Deus proveu na vida do profeta Elias. Deus, ele não limita o poder dele para agir na sua vida, na nossa vida. Ele simplesmente age, simplesmente trabalha ao favor daqueles que confiam nele e esperam. Isso nos ensina que Deus pode agir de maneira que não imaginamos para suprir nossas necessidades, porque o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele sabe do que a gente precisa com toda a perfeição de detalhes e necessidade que passamos num presente momento. Mas a obediência procedeu para Elias a provisão que ele precisava naquele momento. Não faltou o que ele comer e não faltou o que beber. Deus enviou ele para um lugar onde ninguém iria encontrar e salvou a vida dele do perigo. Como é importante a gente obedecer à direção de Deus. Irmos para um lugar que o Senhor indicou, para a obediência, para o joelho, para a oração, para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele está te mandando e seguir a reta onde te leva para o reino de Deus, para onde te leva para perto do Pai. Não importa a sua situação que você está hoje, se você está com pouca força, mesmo dentro da igreja, ou até afastado, Deus ainda te mostra o caminho, porque no caminho que você vai se encontrar não vai faltar a provisão do Senhor. E muitas vezes a bênção e a provisão estão ligadas à nossa disposição, à nossa disponibilidade de seguir a vontade de Deus. Que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida, mesmo que nós não entendamos no momento.
porque quando enfrentamos as dificuldades, lembraremos de que Deus continua no controle e que se a gente confiar, Ele vai sim abrir portas e trazer ajuda onde menos esperamos. Que sejamos obedientes à direção de Deus, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a gente não compreendemos, ou nos indagamos, ou estamos com os pontinhos de interrogação na nossa mente. Que a nossa alma se aquiete no dia de hoje, que a nossa alma se equilibre na presença do Senhor e que Ele venha morar e entendermos que tudo está no controle, nada foge do controle das mãos do Senhor. Deus tem um plano e todo o plano que Ele começa, Ele termina, porque Ele não brinca com teus pensamentos, com teus sentimentos. Ele cuida de você. Assim como Deus sustentou Elias no deserto, Ele também conhece as suas necessidades. Confia no nosso Deus, confia em Deus, pois o Senhor Jesus já está preparando o sustento. O Senhor Jesus está preparando a força e a resposta para o tempo certo. Ele vai agir, Ele continua agindo na nossa vida, na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, da mesma maneira que Ele agiu na vida do profeta Elias, de forma inesperada, de forma inusitável. E não se esqueça, de hipótese nenhuma, passe na sua cabeça: Jesus te ama e eu amo a tua vida em Cristo Jesus. Fica na fé.